espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Depois da Morte, de Leon Denis. Antes, vamos ler o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Olha, a gente fala de misericórdia, está ligado ao perdão, que a misericórdia é o perdão mais aprofundado. Aí os espíritos que nos acompanham também ouvem o Evangelho e todos nós vamos nos modificando. Item 11, capítulo 10, item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgados outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando, a fim de acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando um após outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Mestre Jesus, nos reunimos nesta casa de amor em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Que Leon Denis possa nos ajudar com a mesma inspiração. Esse amigo dileto que escreveu a obra que será apreciada por todos nós, o livro Depois da Morte. O evocamos, Senhor, em Teu nome, como evocamos o altivo, Allan Kardec e toda a direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Quando a gente leu essa parábola aqui, a mulher foi pega em adultério. A gente pode colocar todo e qualquer erro das pessoas, todas as falhas humanas, e que a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, age como agiram os fariseus, como agiram os escribas que escreviam, eram pessoas intelectualizadas. O fariseu era um sacerdote, conhecia a lei.
expôs a moça em praça pública, expôs para todo mundo ver. Olha a vergonha, vamos apedrejá-la. Quantas vezes a gente quer expor o erro do outro? Expõe para todo mundo o erro que alguém cometeu, como se dissesse: olha o que ele fez, ele precisa responder pelo que ele fez. Destrói a reputação do outro. Aí vem Jesus falar do perdão. O que Jesus fez? Se você não comete esse erro, se você não tem pecado nenhum, pode tacar pedra à vontade. Aí a gente imagina o magnetismo de Jesus, a força moral de Jesus, e foi todo mundo embora, largando a pedra no chão. A começar dos mais velhos, porque nós, os mais velhos, eu posso me colocar também como mais velho, porque já passei dos 65 anos, então estou incluso, né? Nós, os mais velhos, somos nós que mais erramos. Então, diante de Jesus, eles largaram as pedras e foram embora. Então serve para a gente não atirar pedra no telhado do outro, porque esse é um ditado que vocês conhecem: o nosso telhado é de vidro, né? O nosso telhado é de vidro. Então, se eu tacar pedra no telhado do outro e o outro revidar, vai rachar o nosso. Então a gente não deve. A gente, quando vê o mal, a gente vê. Não vai levar a nada. O que adianta eu comentar? O que adianta eu levar isso para frente? Bem entendido isso? Muito bem. Aí vamos para o estudo. Nós estamos estudando aqui o livro Depois da Morte. Estamos terminando o capítulo do materialismo e o positivismo. Materialismo e o positivismo. Deixa eu escrever aqui, para eu não errar. Olha só, a bandeira brasileira, ela tem uma frase, não tem? Escrito ordem e progresso. Ordem significa a defesa e a manutenção de tudo que funciona de maneira positiva. É a proteção do que é certo e bom em todos os aspectos da vida. Progresso significa o avanço natural da sociedade e das instituições, como consequência da defesa, que é a ordem. Essa frase, ordem e progresso, ela vem de Augusto Comte. Eu já vou falar já, tá? De Augusto Comte e do positivismo, que significa o seguinte: amor como princípio. Ordem e progresso significa amor por princípio e a ordem por base. Amor por princípio e a ordem por base. E o progresso por fim. É muito bonito isso, né? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Finalidade é o progresso, é o crescimento de todos nós. Para vocês verem como o positivismo ainda vige hoje em nossa sociedade, em algumas instituições até. Essa ideia, se não por toda a instituição, mas por algumas pessoas que compõem aquela instituição. Eu não quero falar aqui o nome. Então, algumas autoridades são positivistas.
E o que significa o positivismo? O positivismo é uma filosofia que tem isso aqui: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por base e a ordem por fim. A doutrina positivista, ela é uma doutrina materialista. Nós já falamos aqui, eu estou repetindo para vocês. E quem trouxe essa doutrina foi um filósofo chamado Augusto Comte. Augusto Comte. E todas essas filosofias, como é o positivismo, só vou falar dela, tem outras doutrinas materialistas, essa doutrina não fala da vida além da morte, só da vida no corpo físico, só o que há no mundo, tem que ter ordem, tem que ter progresso. Ele não fala que a alma existe, que o homem tem algo a mais do que o corpo físico, ele não fala. Então era uma doutrina muito vigente na época, muito estudada, muito comentada, uma das principais. Tinham outros filósofos materialistas, esse é um deles. E a doutrina espírita vem no meio dessas correntes de pensamento, no meio. A doutrina espírita vem dizer, olha, existe vida além da morte. Deus existe. A doutrina espírita não acredita em Deus. Tem um Deus, mas não um Deus como a gente pensa. Morreu, acabou tudo e não é um Deus com cunho moral. Não existe isso para eles. Então é uma doutrina que é nefasta. Conduz ao suicídio. O livro que estudamos aqui, por exemplo, Memórias de um Suicida, no domingo nós estudamos, tem um personagem chamado tem o Camilo Castelo Branco, tem o Jerônimo, tem o João de Azevedo, tem o Mário Sobral, está faltando um, Belarmino, um personagem chamado Belarmino. Belarmino se suicidou, ele cortou os pulsos e morreu. E por que ele fez isso? Ele conta, olha só, um morto contando, então não existe a morte. Ele conta que era discípulo de Augusto Comte e ele pegou uma doença no pulmão chamada tuberculose. Na época a tuberculose não tinha cura. A pessoa ia definhando, sofria muita dor e acabava morrendo. E o que foi que ele pensou? Eu vou morrer mesmo. Para que eu vou ficar sofrendo? Não existe nada além dessa vida, então eu vou me matar, vou matar o corpo, até para não contaminar outras pessoas. Ele foi e se matou. Só que a morte não existe. E ele não pegou aquela doença à toa, ele precisava passar por aquela situação difícil. Então foi uma revolta contra a lei de Deus que o fez doente. E isso teve uma consequência dolorosa, imensa para ele, muito grande. Se ele fosse espírita, um espírita realmente convicto, jamais ele faria aquilo, jamais ele se mataria. Então essas doutrinas materialistas levam ao suicídio, leva à desigualdade social. Ou vocês pensam que essas pessoas, muitos desses poderosos, estão preocupados com o povo? Quer mais que o povo morra. Quanto mais rico e poder alguns deles tiverem, melhor. Ou essas guerras que estão acontecendo no mundo, fruto do materialismo. Que se exploda o mundo, eu quero é vender armamento. Canhão de guerra, tanque de guerra, munição, avião. A indústria bélica é a indústria mais rica do planeta. Mais rica.
A economia lá dos Estados Unidos está ficando ruim, arruma uma guerra. Eles vão vender armamento. Isso é o quê? Uma doutrina materialista, que mate o outro. Eu quero dinheiro, eu quero poder. Então faz muito mal. A doutrina espírita se opõe ao materialismo. A doutrina espírita é uma doutrina cristã e é uma doutrina espiritualista, que é o contrário do materialismo. Nós acreditamos, aceitamos, sabemos da existência de Deus, como sabemos que a vida continua, ninguém morre. Isso tem consequências morais. A gente procura se melhorar, porque eu sei que a vida não vai acabar agora. Agora, se tudo vai acabar mesmo, vou morrer igual morreu uma galinha atropelada ali, um cachorro vai para o mato, acabou tudo. Na verdade, também nem para eles acaba, porque ali tem um princípio inteligente. Mas se eu achar que aquilo ali não é nada e a minha vida também é assim, por que eu vou ser uma criatura melhor? Por que eu vou conter a minha língua para não defamar ninguém? Por quê? Posso roubar, posso matar, quando morrer vai acabar tudo mesmo. Estão me entendendo o que leva a doutrina materialista? E a doutrina espiritualista faz o contrário, a doutrina espírita faz o contrário. Então, nós estamos terminando aqui essa ideia. Ele diz aqui, ele deu 2 exemplos que eu acabei de dizer. Para que eu vou me matar? Para que eu vou sofrer se a vida continua? Então eu vou me matar. Ou para que eu vou melhorar? Se tudo acaba igual para todo mundo no túmulo. Esses 2 exemplos, dados pelos mestres do positivismo, demonstram a impotência das doutrinas que se desinteressam das aspirações do ser moral e religioso. Eles provam que nada se cria com negações, nem com indiferença, que apesar de todos os sofismas, chega a hora em que o pensamento do além se ergue diante dos céticos mais endurecidos. Quer dizer, quando você está próximo de morrer, aí você arrega, aí vai procurar Deus, porque tem medo. A maioria, olha, materialista mesmo, convicto, é difícil, tá? A maioria é materialista, graças a Deus. Vide o exemplo que eu dei para vocês aí do acidente aeronáutico, em que nós estávamos aqui atendendo espíritos que sofreram esse acidente, enlouquecidos de dor. Um queria voltar para junto do corpo. Eu preciso para o meu corpo, eu quero o meu corpo, eu preciso voltar para o meu corpo. E o corpo já está até enterrado, está em estado de putrefação. E dava pena, compaixão dessa pessoa, desse ser, que tinha como referência somente o corpo. É o que faz o materialismo. É o que faz o materialismo. Então a pessoa desencarna e fica lá, ligada aos despojos, sofrendo desnecessariamente aquela decomposição do corpo, chora de dor, chora de tudo quanto é dor, dor moral, dor física, porque não viu, nunca parou para pensar que a vida continua, que a vida continuava. Contudo, não se pode desconhecer que o positivismo não tenha tido sua razão de ser e não tenha prestado incontestáveis serviços ao espírito humano. Pela frase ali do Ordem e Progresso, a gente vê que tem muita coisa boa. Constringindo este a seguir de mais perto ainda seus argumentos, a precisar suas teorias, a fazer mais ampla demonstração. Cansados das abstrações metafísicas, das vãs discussões de escola, seus fundadores quiseram colocar a ciência num terreno sólido. Mas,
A base escolhida por eles, era tão estreita que seu edifício deixou de ter, ao mesmo tempo, amplidão e solidez. Querendo restringir o domínio do pensamento, anularam as mais belas faculdades da alma, rejeitando as ideias de espaço, de infinito, de absoluto, tiraram de certas ciências da matemática, da geometria, da astronomia, qualquer possibilidade de se desenvolver e de progredir. Vimos esse fato significativo. É no campo da astronomia estelar, ciência proscrita por Augusto Comte como sendo do domínio do incognoscível, que as mais belas descobertas foram realizadas. Eu escrevi uma coisa aqui. A minha cabeça às vezes falha. A gente passou um período a humanidade é dividida em períodos. A gente teve lá a pré-história, a história, e à medida que os séculos vão passando, a gente vai classificando, vai dividindo o tempo em fatos históricos importantes que impulsionaram a humanidade. Desse espaço é conhecido como o Iluminismo. O Iluminismo. Então vamos lá. O Iluminismo, também conhecido como século das luzes, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. Foi o século da filosofia. Século XVIII começa ali em 1900, vai até 1999. Desculpem, aí é o século XX. Século XVIII vai de 1700 a 1799. E ela ultrapassa esses limites um pouco mais. Mas aí o que ele diz aqui? O século da filosofia, o iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na razão. A ideia central era a razão, como a principal fonte de autoridade legítima, e defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação da Igreja do Estado. E ela foi muito marcante na França, no século XVIII. O positivismo foi uma dessas ideias, que tudo se baseava na ciência, na constatação dos fatos, no pegar, no materialismo. Algumas ciências foram proscritas. O que é proscrita? Que não se escreve, como por exemplo a astronomia. Eles não podiam medir, não podiam pegar. Então, só era verdadeiro tudo que podia pegar, medir, pesar, se constatar através de fatos científicos. Isso era uma verdade. O que não era, e ele quis separar, ele veio para separar essas correntes de pensamento, o homem da religião, o homem da igreja. Separar o homem da igreja. Aí, como nós lemos aqui, como Leon Denis colocou, vimos esse fato significativo. No campo da astronomia, é uma ciência proscrita por Augusto Comte, como sendo do domínio do
incognoscível que as mais belas descobertas foram realizadas. O que é uma coisa incognoscível? Que não passa pelo cognitivo, não passa pela razão. Então, se não é racional, proscreve, tira. Tá? Essa era a ciência em voga. E aí que surge a doutrina espírita, de novo falando, dando uma outra visão para as pessoas. O positivismo está impossibilitado de fornecer uma base moral à consciência. O homem desse lado tem apenas direitos a exercer, há também deveres a realizar, e é a condição essencial de qualquer ordem social. Ora, para realizar seus deveres é preciso conhecê-los, e como conhecê-los se desinteressa do objetivo da vida, das origens e dos fins do ser? Então, como que a gente vai conhecer esses deveres diante da vida se você despreza a origem do homem, de onde nós viemos e para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? Isso o positivismo e as doutrinas materialistas negavam. Como nos conformar com a regra das coisas, segundo a própria expressão de Littré, que é um outro filósofo, se nós nos impedimos de explorar o domínio do mundo moral e o estudo dos fatos da consciência? Porque as questões morais estavam fora da discussão positivista. Estava fora. Então, como é que você vai fazer uma discussão não levando em conta o mundo moral? Se a gente vive no mundo moral. Estamos terminando essa ideia. Num objetivo louvável, certos pensadores materialistas e positivistas quiseram fundar o que chamavam de moral independente, quer dizer, a moral separada de qualquer concepção teológica, de qualquer influência religiosa. Eles acreditavam ali encontrar um terreno neutro, onde todos os bons espíritos pudessem se reunir. Mas os materialistas não refletiram que, negando a liberdade, tornavam toda a moral impotente e vã. Sem liberdade, o homem é apenas uma máquina, e uma máquina não tem o que fazer com a moral. Teria sido necessário também que a noção do dever fosse aceita por todos para ser eficaz, e sobre o que pode se apoiar a noção do dever numa teoria mecânica do mundo e da vida. A moral não pode ser tomada como base, como ponto de partida. Ela é uma consequência do princípio, ou coroamento de uma concepção filosófica. É por isso que a moral independente, tornou-se uma teoria estéril, uma ilusão generosa, sem influência sobre os costumes. Então, isso aí é grave, porque eles queriam discutir as teorias materialistas, mas sem levar em conta as consequências morais. Sem levar em conta as consequências morais. E nós somos seres morais. Tudo está ligado à moral. Tudo. Eu não posso invadir o lar de ninguém e pegar a esposa do outro e levar para minha casa. Isso é uma questão moral, todo mundo sabe disso. Então, eles, isso é coisa de religião. Não, isso não é coisa de religião. Moisés falou, essa é uma questão moral. É também uma questão religiosa, porque está lá nos 10 mandamentos. Não cobiceis a mulher do próximo. Não é? Então, eles queriam separar isso, não ter esse tipo de discussão. Por isso que trouxe grandes dores e traz ainda aqueles que pensam na vida de maneira materializada. Teve um rapazinho aqui, agora vocês viram, um rapaz novo, 20 e poucos anos, estudante de medicina, estava lá no 6º, 7º período de medicina, não, estava quase se formando ele, não, 6º, 7º período esse.
e falou: olha, estou desencantado com a vida, não tem nada além da morte. Não existe nada. E tentou suicídio. Tentou. Não morreu porque foi socorrido. Tentou uma segunda vez. Aí a mãe trouxe aqui. Aí fomos conversar. Mas não teve diálogo. Não teve. Teve ele falando. Como que eu provo que tem vida depois da vida, que não existe nada disso, que isso é da cabeça do homem, e que acabou, e qual era o problema dele morrer? Enfim, ele falou tanta bobagem, que eu fiquei calado. Quando ele deixou eu falar um pouquinho, eu disse para ele assim: você é um pseudo-sábio, um pseudo-filósofo. Aí ele ficou quieto. A mãe estava do lado, disse assim: o senhor tem razão. O senhor definiu o meu filho direitinho. O que é um pseudo? Falso sábio, falso filósofo. Então ele estava pegando as coisas que interessavam a ele, um egoísmo imenso, porque não estava levando em conta o amor da mãe, o amor daqueles que estavam em torno dele, e simplesmente queria sair da vida. E encontrar do que do outro lado? E encontrar a vida, uma grande decepção. E nos foi informado que ele já tinha se suicidado 2 vezes. E se ele se entrasse agora no suicídio, seria uma 3ª vez, ia ser muito difícil resgatá-lo e ajudá-lo. Por causa dessas doutrinas materialistas, por causa do materialismo. O materialismo leva muito dor, faz uma devassa na vida do homem, destrói a vida do homem. Os roubos, as falcatruas, tudo é fruto do materialismo. A moral não pode ser tomada como base, como ponto de partida. Ela é uma consequência de princípio. O coroamento de uma concepção filosófica. É por isso que a moral independente tornou-se uma teoria estéril, uma ilusão generosa, sem influência sobre os costumes. Isso para o materialista. No seu estudo atento e minucioso da matéria, as escolas positivistas contribuíram para enriquecer certos ramos dos conhecimentos humanos, mas perderam de vista seu domínio exclusivo e imitaram o mineiro, que se afunda cada vez mais nas entranhas do solo, descobre aí os tesouros ocultos e não vê mais o grande espetáculo da natureza despojando-se sob os raios do sol. Então, o que ele disse? O positivismo fez muita coisa boa, acelerou muito o progresso das ciências. Mas ele fez uma analogia com o mineiro. O mineiro não é o que nasce em Minas Gerais, não. É aquele que vai cavando a terra em busca de ouro, de riqueza. Então ele vai lá, vai encontrando ouro, pedras preciosas, fica ali dias, fica voltado para aquilo ali, esquece da beleza lá de fora, do sol nascendo, né? Das árvores, do mundo lá fora se deslumbrando. Essas escolas não foram fiéis nem mesmo a seu programa, pois, depois de ser proclamado o método experimental como o único meio de chegar à verdade, nós havíamos desmentirem-se, negando-se a priori toda uma série de fenômenos de manifestações psíquicas que teremos que examinar. Coisa digna de nota, a ciência positiva mostrou tanta incredulidade desdenhosa diante desses fatos que acabara tumultuando suas teorias, quando deliberadamente os homens da igreja mais inteligentes.
Só falta um parágrafo pequenininho para a gente acabar essa ideia. Toda a verdade tinha que ser experimentada. A teoria do positivismo é isso. Tudo. Só a partir do método experimental que podia constatar a verdade. A água, ela é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aí formou a molécula da água. Isso é experimental, em laboratório Você consegue separar isso aqui na China, no Japão, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, sim. Então é uma verdade. São 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Só assim. E os espíritos? Existem ou não existem? Eles negavam. Eles não podiam pegar o espírito, experimentar do jeito deles, fazer a experiência que a ciência faz com o espírito, então eles negavam. Eles foram os maiores percalços na vida de Kardec, negando os seus experimentos mediúnicos, que eles não levavam em conta a experimentação mediúnica. Na aula passada aqui, o Irlan falou de Newton, Isaac Newton, que, a partir de uma experiência simples da natureza, descobriu a lei da gravidade. Sabe como é que foi? Uma maçã, dizem que ele estava debaixo de uma macieira e a maçã caiu na cabeça dele. Aí ele perguntou, por que a maçã caiu? Isso é filosofia, por que a maçã caiu? Por que a maçã não subiu, não foi para o lado, por que ela caiu? Então tem uma força puxando isso para o chão, a força da gravidade. Isso parece óbvio, não é óbvio para a gente? Pois é, mas ninguém sabia disso, que existia essa força, foi ele. Os sábios são simples. Vocês sabem da história do ovo de Colombo? Eu não sei se é verdade ou não, mas diz assim, depois que Colombo botou o ovo em pé, todo mundo acredita, ficou fácil. Diz que a história era a seguinte, não estou afirmando, que o povo conta, pegou o ovo, quem conseguia botar o ovo em pé? Ninguém conseguia botar o ovo em pé. O ovo cai, não cai? Bota o ovo aqui, ele solta, não vira? Quando deu para Colombo, Colombo pegou o ovo e fez assim, ó, puf, quebrou a parte final do ovo, baixo do ovo, e o ovo ficou em pé. Pô, mas isso aí é muito fácil. Agora, por que ninguém viu? É fácil depois que viu, né? Realmente. Agora todo mundo coloca o ovo em pé. Depois que aprendeu. Até vocês vão saber botar o ovo em pé. Chega lá, faz assim, ó, tuf, quebra e bota ele em pé. Então as coisas simples da vida mostram coisas profundas. É a base de ciências profundas. E como é que começou a doutrina espírita, podemos dizer até a ciência espírita? Com o movimento simples das mesas. Simples. Ninguém via naquilo uma coisa séria. Brincavam, foi uma febre. Allan Kardec, outra visão. Opa, por que essa mesa está mexendo? Por que essa cadeira está mexendo? O que tem aí? Ah, a cadeira dá resposta. Ué, cadeira não tem cérebro? Como é que a cadeira vai dar uma resposta? Ou a mesa? Eu estou falando cadeira porque está na frente da cadeira, a mesma coisa, um móvel. Como é que um móvel vai dar resposta? Eu faço uma pergunta e a cadeira responde, ou a mesa responde? Como isso? Ah, são os espíritos que estão por trás daquilo. Ele descobriu tudo isso. Aliás, o próprio fenômeno, o próprio espírito se revelou. Nós é que fazemos isso, somos nós. A alma dos homens que já morreram, nós os espíritos. Agora fica fácil para a gente. Os espíritos. Então começou através de uma experiência simples. Todo mundo brincava com aquilo, mas ninguém teve a perspicácia que Kardec teve a escrever o Livro dos Espíritos. E todas essas obras que tem aqui, como a que estamos estudando hoje, tem por base o Livro dos Espíritos. Tudo bem até aí?
Está difícil isso? Então vamos lá, vamos terminar. O positivismo não pode ser considerado como a última etapa da ciência. Esta é progressiva em essência e saberá completar-se. O positivismo é apenas uma das formas temporárias da evolução filosófica. Os séculos não se sucederam aos séculos, as obras dos sábios e dos filósofos não se acumularam para atingir a teoria do inatingível ao conhecimento. O pensamento evolui, desenvolve-se a cada dia, penetra mais adiante, o que era ontem desconhecido será conhecido amanhã. A marcha do espírito humano não tem fim. Fixar-lhe é negar a lei de progresso e desprezar a verdade. Aí ele acaba aqui esse capítulo do positivismo. A marcha humana, ela é infinita, de um progresso infinito. Eu não posso dizer que a ciência, ela está com seu veredito final. Não, nem o positivismo, nem ciência nenhuma. O próprio Kardec disse lá em Obras Póstumas que se a ciência comprovasse algum fato que o espiritismo divergisse, que nós abandonássemos a ideia trazida pelos espíritos e acompanhássemos a ciência. Então, olha como a doutrina espírita, ela é progressista, ela progride. Até agora não encontraram fato nenhum que contradissesse a existência dos espíritos e toda a moral que eles trouxeram, toda a moral que eles desenvolveram a partir dos 10 mandamentos. Toda a moral. Se vocês pegarem a terceira parte do livro dos Espíritos, que são as leis morais, ali estão os 10 mandamentos inclusos ali. Então, eles aprofundaram. Quando eu estudava, eu lembro, no ginásio, na minha época era, da senhora também, né? Ginásio, era primário, ginásio e científico, né? Primário, 4 anos no primário. Primeiro ano primário, segundo ano primário, terceiro, quarto ano primário. Depois o ginásio, eram 4 anos também. Primeiro ano ginasial, segundo ano ginasial, terceiro ano ginasial, quarto ano ginasial. Era isso. Depois o científico. Olha como é que eu sou velho. Primeiro ano científico, segundo ano científico, terceiro ano científico, não é? Eu estudei até o terceiro científico. E a gente aprendia, hein? Eu vejo muita gente boa aí formada em alguma coisa na faculdade e não sabe o que a gente aprendeu no científico, né? Então, na minha época, o átomo era a menor partícula da matéria. A ciência comprovou e diz isso, o átomo é a menor partícula da matéria. E tudo quanto era explicação da matéria se partia do átomo. Átomo. Isso era uma verdade. Era uma verdade. O átomo, a menor partícula da matéria. Com a evolução da ciência, com o tempo, conseguiram dividir o átomo. O átomo passou a não ser a menor partícula da matéria. Tem outras partículas. Dentro do átomo tem outras partículas. Estão indo aí, estão pesquisando. Vem várias subdivisões. A tabela periódica, aquela tabela de química, talvez alguns de vocês não conheçam, estavam lá os elementos químicos com o número atômico de cada um deles em ordem. Olha aqui, ó. Escrevi uma coisa aqui que eu sempre esqueço. Sempre eu falo errado. E eu não quero errar. E botar quantos elementos tem na tabela periódica. Mas a gente sabe que o hidrogênio
é assim, uma tabela assim, ó. Então, ela é assim, ó. Vai para lá, vem e faz um retângulo aqui embaixo. Número atômico 1, hidrogênio. Número atômico 2, e vai. Hoje a tabela periódica é outra, já descobriram outros elementos químicos que não existiam. Então a ciência está sempre evoluindo, está descobrindo, é descobrir coisas. E tem muita coisa na natureza que ainda não foi descoberto. Não foi descoberto. Descobrir, tirar a coberta, não é? Tem muita coisa que ainda precisa ser descoberta. Aí o homem vai pesquisando, pesquisando e vai descobrindo. Qual o fim disso? É ilimitado, não tem fim. O progresso é infinito. Tudo bem até aí? Aí o homem só se fixou nessa parte material, esqueceu da parte moral. Olha, não vamos tocar mais em questões morais, em questões religiosas. E isso trouxe sérios problemas para a humanidade. Aí a gente termina aqui essa questão do positivismo. E a gente vai entrar, agora vai começar a entrar nas questões morais. Nas questões morais. E volto a lembrar que esse aqui é o resumo do Livro dos Espíritos. A aula agora para vocês vai ficar mais agradável, porque aqui é são umas palavras, são termos científicos, termos filosóficos mais complexos. Eu sei que é difícil de vocês entenderem. Agora a gente vai entender facinho, porque a gente justamente vai entrar nessa questão moral. A questão moral que as doutrinas materialistas não falam, não tocam. Aí vai falar bem pertinho da gente, vai falar perto da gente. Então, por exemplo, vamos lá, ele começa assim, ó, capítulo 8. A crise moral. A gente vive uma crise moral muito grande na nossa sociedade, né? Do exame precedente, resulta que dois sistemas contraditórios e opostos partilham o mundo do pensamento. Então, do estudo que nós fizemos outrora aqui do positivismo, tem dois sistemas contraditórios e opostos, certo? O materialismo e qual é o outro? Espiritualismo. Materialismo e espiritualismo. Nosso tempo é, nesse ponto de vista, um tempo de perturbação e de transição. A fé religiosa esmoreceu e as grandes linhas da filosofia do futuro só aparecem ainda para uma minoria de pesquisadores. Então tem dois sistemas no mundo, o materialismo e o espiritualismo. E a gente vem lutando. Há uma época de transição, nós estamos na transição. Essa transição começou com o lançamento do Livro dos Espíritos. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da terra, reaproximou os povos, suprimindo-lhes as distâncias. A instrução foi estendida, as instituições foram melhoradas, o direito substitui o privilégio e a liberdade triunfa do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Uma grande batalha se trava entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que se esforça para nascer para a vida. Em favor dessa luta, o mundo se agita e caminha, com uma impulsão irresistível, o arrasta. O caminho percorrido, os resultados adquiridos nos fazem prestigiar conquistas ainda mais maravilhosas. Então, a gente veio de uma luta muito grande no mundo, entre
as questões religiosas e as questões materialistas, entre o materialismo e as questões morais. É um processo que começou há um tempo atrás e a gente começou ali com o lançamento do Livro dos Espíritos e a gente está passando no meio dessa crise. Provavelmente vocês vão sofrer muito ainda, e eu também. Nós vamos sofrer muito. Triste notícia, né? Sofrer, sabe por quê? Por causa dessas ideias materialistas. As coisas estão... o cerco está se fechando. Vamos ver fome, devemos ver fome no mundo. A fome vai bater na nossa porta. Vai querer beber água, não vai ter água. As coisas estão ficando complicadas. Isso tudo por causa do materialismo. Aí as pessoas vão começar a buscar mais intensamente o espiritualismo. E por isso nós temos certeza que a casa espírita aqui vai se transformar num grande albergue, num grande ponto de conforto, um ponto de apoio moral, até apoio material, porque a gente precisa se alimentar. E já está batendo a nossa porta. Talvez vocês, muitos de vocês, não estão vendo isso. Estão voltados ali para o dia a dia, na vidinha do dia a dia. Mas a crise, na verdade, já chegou. Já chegou. A gente torce, a gente tem que rezar muito para mudar os ventos. Isso pode modificar? Pode. Se os homens quiserem mudar, pode. Mas tudo indica que o homem não quer mudar. Tudo indica que o homem só quer saber de si. Há um egoísmo muito grande. E somente a dor para despertar o homem. Somente a dor. Então nós estamos buscando essa dor. E essa dor vem do materialismo. Do materialismo. Você não pode ter nada, você não pode ter um automóvel porque o outro cobiça, quer roubar. Você não pode ter uma casa que o outro quer tomar. Você não pode ter uma família organizada que o outro tem ciúme, quer levar sua mulher, seu marido. Você não pode ter filho que estude, que sobressaia, porque a inveja cai em cima dele. Isso tudo é fruto do materialismo, a inveja, o ciúme, a raiva do outro, só porque o outro é feliz. Tem muita gente tão infeliz, fica tão infeliz só porque você é feliz. A infelicidade dela é ver você feliz. Aí virão as dores para despertar o homem. O que não é teu, não é teu. Você não tem que pegar o que não é teu. As questões morais, elas são verdadeiras. Ela vai definir a sua estadia no mundo espiritual. O mundo espiritual é uma verdade, a gente vai para lá. Todo mundo sabe que vai morrer. Vai morrer. O que muitos não querem saber ainda é que só morre o corpo. O espírito continua vivo. Essas são as questões que a gente vai ter que estudar e ter que enfrentar agora, em breve. Em breve vai ter uma revolução muito grande no planeta. Ele falou ali, a astronomia está proscrita. Não, não está. A astronomia vai vir à luz para todos nós. Vocês vão ver seres de outros planetas dando sinal de vida, ratificando o que Jesus disse. Existem muitas moradas na casa do Pai. Isso vai mexer com a sociedade, vai mexer com as religiões, vai mexer com todos nós. E a gente tem necessidade de ser feliz. A gente tem essa necessidade. Gente, vamos parar por aqui, que vocês estão ficando com cara de múmia paralítica. E
eu não gosto de ver isso. Estudamos 1 horinha, né? Eu sei que eu li um pouquinho, mas a partir de agora, vocês vão ver essas questões bem próximo da gente, vai ficar mais, vai despertar mais a atenção de vocês, tá? Alguma pergunta? Pois é. Exatamente. Muito obrigado a Leon Denis, amigo querido, pelo estudo, por nos ajudar a pensar, a raciocinar. Obrigado pelo alerta, mostrando-nos o mal que o materialismo faz em nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês, amigos desta casa de amor, o Altivo, com os espíritos guias que compõem a coluna que dirige o SEAP. Em nome desses irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra em nossa casa, em nome do teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.